Rádio Popular, agora são 17 horas e 55 minutos, opa, 17h56, linda canção de Bruna Rossi, Consumado, né? O véu se rasgou e com certeza foi consumado através da cruz, através da morte de Jesus Cristo, todos os meus, os seus pecados, para que pudéssemos ser livres, para que realmente sentimos livre, mas livre de todas as coisas que não agrada ao coração de Deus, ok? Agora na Serra são 17 horas e 56 minutos, desde já eu quero dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, amigos, a você que já está acostumado, a você que gosta, a você que ama, a você que realmente tem um compromisso com Deus. Então está no ar o programa Falando de Jesus desta segunda-feira, dia 2 de março do ano de 2015, começando mais um mês, iniciando mais um mês e também iniciando uma nova semana aqui no estúdio da Rádio Popular, para você que está aí em qualquer ponto do município da Serra, em qualquer lugar dos comércios da Serra, em qualquer lugar das praças, exatamente das praças municipais, a você que também está fazendo caminhadas, a você que está trabalhando, a você que está indo para a escola, a você que está chegando da escola, a você que está indo para o trabalho e você também que está chegando do trabalho. Tenha uma ótima tarde abençoada pelo nosso Deus, que permitiu que eu e você mais uma vez pudéssemos estar vivo, mais uma vez pudéssemos estar com saúde, mais uma vez pudéssemos estar exatamente podendo falar com você, ok? Mas também, se você de repente está com algum problema de enfermidade, se você está desempregado, se você está passando por alguma dificuldade, não desanime nunca. Acredite, porque Deus fez algo melhor, Deus fez algo maior por mim e por você. Foi exatamente há mais de 2000 anos atrás, e está de braços abertos, pregado numa cruz, exatamente para que nós agradecemos a Ele por tudo que fez por nós. Então, se você tiver algum problema, agradeça a Deus, louve a Deus, porque Ele fez algo exatamente que você de repente nem suportaria. Quantas chicotadas, quantas coroas de espinho, ou se não, quantos pregos, enfim, é o nosso Deus, eterno Deus, é o nosso Jesus que realmente fez isso por mim e por você, para nós estarmos nessa tarde abençoada, nessa tarde para louvar, para agradecer e também para ouvir a palavra dele. Programa Falando de Jesus de hoje, exatamente vai estar recebendo o missionário Raimundo, né? Missionário Raimundo da Igreja Assembleia de Deus lá de Planalto Serrano. Ele já conversamos com ele está no trânsito, está chegando. Daqui a pouquinho, com certeza, ele vai estar aqui no estúdio da Rádio Popular para trazer mais uma palavra abençoada para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, ok? A você que está nos ouvindo em qualquer lugar, em qualquer ponto, uma ótima tarde. Prepara o teu coração, prepara o teu espírito, prepara o teu ouvido. Se você estiver numa praça, senta no banco, se concentra, ouve o que Deus quer falar para você nesse dia, nessa tarde de hoje. Se você está em casa, não fique triste, acesse o site da rádio, www.radiopopular.net.br, e ouça através do site da rádio. Se você também quer assistir o programa ao vivo, não se preocupe, assista, clica lá no lado esquerdo, exatamente que você vai assistir a mensagem e ouvir ela ao vivo, vendo o mensageiro da palavra de Deus, tá certo? Bom, agora são 17 horas e 59 minutos. Eu tenho um recado, né? Eu tenho um recado. Exatamente, lembrei do recado. Começou hoje na primeira igreja batista de Jacaraípe o período de oração, né? Todo ano a primeira igreja batista de Jacaraípe convida a todas as igrejas, a todos os irmãos, independente do credo, da religião, independente da doutrina, convida você para participar conosco, com eles, né? Exatamente, para estar a partir das 5h30 da manhã até às 6 da manhã, num período de oração. São 40 dias de oração, exatamente onde você vai estar orando pelo seu irmão, orando pela sua família, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Enfim, eu já participei,
e sei quanto é bom e quanto é agradável, ok? Então eu convido você, deixo esse convite para você também, de qualquer lugar que estiver nos ouvindo. É um dia, 2 dias, não importa, o importante é um dia, se você puder. Vá até a Primeira Igreja Batista de Jacaraípe e participe lá do período de oração. São 40 dias de oração, tá certo? Bom, são 18 horas e 1 minuto, eu já olhei e virei o meu rosto para lá, para ver se o mensageiro está chegando, mas ele ainda acho que não está chegando, tá? O mensageiro acaba de chegar no estúdio da Rádio Voz, inclusive nós vamos ter que fazer uma mudança aqui, colocar um espelho, né? Um espelho aqui, para que as pessoas já me perguntaram por que eu viro tanto pro lado direito, mas para você que está me assistindo, é pro lado esquerdo, né? É porque a câmera aqui dá o sentido contrário, né? É porque às vezes nós estamos esperando o mensageiro, ou até ouvinte, até convidados, para estar no programa falando de Jesus. Então, de repente, nós precisamos mexendo na estrutura, né, do programa aqui, e do estúdio, né? Então nós não ficamos com essa visão direta, né? Mas se Deus quiser, em breve nós vamos estar ajeitando isso, para que você daí não vai perceber que eu não estou com torcicolo, ok? Não estou com torcicolo, simplesmente eu tenho que olhar para o lado direito meu, mas a você que está me assistindo em casa é do lado esquerdo, tá certo? Mas nós vamos estar reparando isso para adequar melhor, porque às vezes a pessoa pensa que é caguete, né? Aquelas manias que nós temos, né? Tem uns que tem mania de coçar o ouvido, tem outros que tem mania de coçar os olhos, coçar a cabeça, né? E ficar pensativo. E nós aqui não temos esse caguete, é nós que às vezes viramos para verificarmos se chegou um mensageiro ou até mesmo algum convidado, porque o portão da rádio, a partir das 17h30, ele fica livre, porque nós já estamos aqui no estúdio para receber também pessoas que de repente querem ouvir aqui a mensagem ao vivo, pessoas que querem ouvir oração, querem pedir oração. Então o espaço é aberto, é público, é você participando do programa Falando de Jesus. Agora na Serra, 18 horas e 2 minutos, oração do Pai. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que
eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quero cumprimentar a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria estarmos neste momento aqui na Rádio Popular, cumprimentando a todos com a paz do Senhor, sabendo que nesta tarde o Espírito Santo de Deus tem nos trago a esta emissora, onde muitos ouvintes estão neste momento conectados, ouvindo a palavra do Senhor. Para nós, uma alegria e também uma responsabilidade estar transmitindo a todos a palavra do Senhor. Saudar a todos os ouvintes e em especial os nossos queridos amigos e irmãos que estão conectados todos os dias nesse horário
trazendo então a bênção do Senhor para a sua vida, para a sua família. Nesta oportunidade, nós queremos usar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a carta magna do Senhor para toda a humanidade, e no momento oportuno nós não podemos deixar de usá-la, até porque este é o programa falando de Jesus, falando da Palavra do Senhor, e nós vamos usar um texto da Bíblia Sagrada, exatamente no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, e a partir do verso de número 1, o qual estaremos meditando com todos nós nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção para o texto que será lido e acompanhe, se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, em nome do Senhor. O capítulo de número 55 do profeta Isaías, o verso de número 1 diz: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ainda o verso de número 2 diz: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Amém. Estamos, queridos e amados, diante da palavra do Senhor nesta tarde, observando aqui que o profeta, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele está fazendo uma convocação especial, dizendo: ó vós que tendes sede, vinde às águas. Este é o convite que toda a humanidade jamais poderia perder, porque é um convite de quem tem a água para dar. Amém? Trata-se do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós observamos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Nós estamos observando que há uma preocupação do profeta em dizer: ó vós que tendes sede. Amados e queridos ouvintes, nós estamos observando na atualidade, no dia que vivemos, a necessidade de pregarmos com urgência a palavra do Senhor. Urge a necessidade de estarmos clamando em alta voz, como diz o profeta Isaías, e não determos tempo e fora de tempo para levarmos e cumprirmos o ide do Senhor Jesus. Foi Ele mesmo que instruiu a sua igreja, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E Ele deu esta missão à igreja. A igreja tem esta missão na terra. Louvamos a Deus pela iniciativa de homens que têm usado da instrumentalidade dos aparelhos modernos e atuais para estar fazendo esta divulgação da palavra do Senhor. É um meio de evangelizar, é um meio de dizer: acorda, alerta, porque o Senhor Jesus está voltando e é preciso estarmos preparados. Certamente eu estou neste momento transmitindo a palavra, e eu sei que há muitos corações sedentos que precisam de uma palavra da parte do Senhor, e o doce Espírito do Senhor, que não deixa nós enganados, está nesta tarde transmitindo a palavra, dizendo: ó vós, ó você que tem sede, vinde às águas. Nota que há uma preocupação do Senhor para apresentar para você a água pura e cristalina, porque observamos, amados irmãos, que a água aqui está representando a palavra do Senhor. A palavra que, em meio à sequidão do deserto, onde muitas pessoas estão famintas espirituais e sedentas espirituais, precisam com urgência
atender esta convocação. E a convocação é: ó vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, aleluia, vinde e comprai, aleluia, diz a palavra do Senhor. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, ou seja, o Senhor Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário e gratuitamente está oferecendo para mim e para você a salvação que é de graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, é de total urgência, e você precisa ter a inteligência para entender e atender esta convocação. Qual é o preço? Quanto que eu devo pagar? Não, o preço Jesus já pagou. Ele assumiu a minha e a tua culpa lá na cruz do Calvário. Todos nós estávamos destinados à morte, sem herança nenhuma, mas o Pai faz uma convocação, e no capítulo 6, quando Isaías tem uma visão do trono do Altíssimo e vê a glória do Pai, e ele diz: ai de mim, que sou homem pecador, e os meus olhos viram o Eterno. Mas bradou uma voz dizendo: homem, não tema, porque os teus pecados foi perdoado e purificado foi os teus lábios. Naquele momento Isaías estava tendo uma visão e vendo que um dos serafins que estava naquele ambiente de glória, de poder e de unção. A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés, porque se tratava da glória do Eterno que estava presente. Quando Isaías teve esta visão, ele sentiu a sua pecaminosidade, o seu pecado, a sua fraqueza, porque todo homem diante da glória do Senhor, irmãos, ele sente a sua necessidade, a sua fragilidade, a sua dependência, até porque a alma do homem tem uma necessidade de reencontrar com Deus. A alma que foi um dia distanciada por causa do pecado, como diz Isaías no capítulo 59, que todos pecaram, estão distantes, mas o nosso Deus estende as suas mãos. Agora ele está reconciliando o homem de volta. Isaías tem essa sensação de estar diante de Deus em pecado. Porém o anjo, o serafim, voa com uma tenaz e do trono tira uma brasa e toca nos seus lábios. E ele é imediatamente purificado, transformado, habilitado, capacitado para fazer a obra de Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Ele nos preparou, ele nos chamou e nos capacitou para realizar a sua obra. E no final de toda esta visão, ele escuta uma voz bradar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O homem transformado, o homem mudado se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sentiu a urgência do mundo pecaminoso, do mundo em desespero. As nações estão, irmãos, pasmem os senhores, as nações estão em conflito, porque têm rejeitado o Altíssimo. Mas louvo a Deus, porque aqui nesta pátria brasileira, na pátria amada Brasil, temos anunciado com urgência, com veemência, com busca, com santidade, com adoração, com reverência, e não somos egoístas a ponto de guardarmos para nós, mas temos também compartilhado com os demais que necessitam. E a palavra está dizendo: todos quanto têm sede, vinde às águas, bebei porque é de graça, o preço o Senhor Jesus já pagou. Todos que têm essa necessidade, e não precisa alguém pensar: eu não preciso, e não precisa alguém pensar no seu entendimento: não, eu estou bem, eu estou salvo, a minha família hoje ora por mim. Não, meu querido, você tem que fazer a sua parte. Todos quantos ouvem a voz do Senhor devem obedecer, guardar
e viver uma nova vida na presença do Senhor. No capítulo 11 do Evangelho que segundo escreveu São Mateus, o versículo de número 28 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse Jesus: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Meu querido, urge a necessidade de estarmos batendo nesta mesma tecla. Não rejeita esta oportunidade. Jesus desefeitou a sua glória que tinha com o Pai no início para vir a esta terra, para pagar o preço, para doar e verter ali na cruz do Calvário, diante dos seus algozes, a última gota de sangue, e dizendo ele: Pai, tudo está consumado. Quando Jesus, antes de passar tudo o que havia de passar, como estava escrito acerca desse mesmo, que diz que o Cordeiro, Isaías 53, diz que ele passaria por todo um processo. Ele estava no Getsemane orando, e a Bíblia diz que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Sabe por quê? Ele estava vendo a mim, estava vendo você, que está em estado pecaminoso, de vaidade, em condição de morte, mas ele assumiu a minha e a tua culpa. Nós estávamos desprezados, caídos, sem perspectiva de vida, mas ele assumiu o meu e o teu lugar. A cruz que Jesus visualizou ali no Getsemane, para que ele viesse a passar, era minha e era tua, mas no entanto ele disse: não, eu vou assumir, eu vou tomar o lugar deste pobre homem, desta pobre mulher, desta pobre pessoa. Porque, amados e queridos, o Senhor ainda é e continua sendo o mesmo, diz Hebreus capítulo 13, versículo 8: ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. A Bíblia diz que o Senhor continua trabalhando ao meu e ao teu favor. Nós queremos nesta tarde, com esta mensagem, que ela venha tocar o teu coração, que o Senhor venha falar grandemente, que você venha entender que a oportunidade é sua e você não pode rejeitar, você não pode deixar de atender esta convocação, porque o Senhor te ama. A Bíblia diz que nós estamos vivendo o tempo da graça, a dispensação da graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Deus nos deu o presente. João, no capítulo 3, verso 16, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você que está me ouvindo, você que ouviu esta mensagem, não ignore esse aviso, não ignore, porque o Senhor está voltando. Temos visto sinais na natureza, temos visto sinais em tempos da atualidade que nos espanta. É seca, é terremoto, é maremoto, é tsunami. São sinais da natureza. Nações em conflito, fome, peste, guerra, pai contra filho, filho contra pai, e de maneira que tudo que a Bíblia Sagrada, que o Jesus profeta, porque Jesus foi sacerdote, profeta e rei, o Jesus profeta vaticinou a respeito desse tempo, a respeito desta hora, dizendo: todas estas coisas hão de cumprir. Ficamos estarrecidos, mas ao mesmo tempo contente, sabendo que a Bíblia Sagrada está se cumprindo.
Então, para nós que temos o entendimento, a compreensão da palavra, precisamos atentar com mais diligência para esta tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus. Ele disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que o Senhor conquistou? Amigo, rejeitar esta mensagem é dar as costas para Deus. Mas nesta tarde, dê uma guinada de 180 graus. Faça como o filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas, que estava maltrapilho, convivendo com os porcos. E a Bíblia diz que ele desejou alimentar-se e encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam. Mas ele, caindo em si, ele disse: na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo. E ele teve uma atitude. Qual foi a atitude? Levantar-me-ei e vou ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que, para a surpresa daquele homem, que retornou sem força física, sem um condicionamento de veste exemplar, porque estava maltrapilho, sem condição de estar bem alimentado, porque acabara todo o seu dinheiro, ele voltou. O pai estava à sua porta esperando, porque o pai nunca desiste do filho. Deus me dá uma palavra nesta tarde para você que está afastado, que você que parou, para você que saiu da casa do pai. Levanta-te, ergue a tua cabeça. Derrota não é coisa sua, não deve estar no seu vocabulário. Levanta nesta tarde, o Senhor te dá esta oportunidade. O Senhor está estendendo de novo a mão para você. Quando aquele moço retorna à casa do pai, ele observa que na porta, aleluia, o pai está de roupa finíssima, esperando, e o abraçou e disse: convoca todos, façamos uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus nesta tarde está te chamando de volta. E para você que ainda não aceitou Jesus, esta é a oportunidade. Não ignore esse aviso. Breve a porta da graça vai fechar. Breve estas emissoras não terão mais esses programas ao vivo, levando esta mensagem de exortação e de urgência para você. Então, seja sensível à voz do Espírito Santo. Atenta para o que o Senhor está falando para contigo nesta tarde. Aonde você estiver sentado, quem sabe cabisbaixo, pensando até mesmo em dar cabo à tua vida, pensando que não tem mais jeito para você, o Espírito de Deus, aleluia, manda você levantar. Homem, ergue desta tua condição. A vida que você está levando está te causando males, e o adversário conta os dias para que você desça a sepultura sem Deus e sem salvação. Mas nesta tarde, o amoroso Pai está te esperando de volta. Volta para Jesus. Não pense, não dá cabo à tua vida. Você que tem pensado, não tem mais jeito para mim, e o inimigo tem endossado: é isso mesmo, acaba com a tua vida, não tem mais jeito para você. Deus me trouxe aqui com uma palavra. Ergue a tua cabeça, se levanta do pó, aleluia, porque Deus está pronto para caminhar em tua direção e estender-lhe as mãos e dizer: nem tudo está perdido. Aonde o inimigo colocou um ponto final, eu coloco uma vírgula e digo: prossiga, porque grande é a obra e eu tenho um galardão para te dar. Aonde você estiver nesta tarde, nos becos, nos valados, aonde está alcançando a nossa voz agora, e a Bíblia diz: clama em alta voz e não te detenha. Escuta a voz do Senhor nesta tarde. Para um instante, aonde você está passando, porque nós vamos orar agora
para que você seja abençoado. E o Senhor está te alcançando através dessa palavra. Não ignore, não rejeite. Aleluia. A Bíblia tem mais informações de que tudo está se cumprindo. E você hoje está sendo alcançado, como todos os dias. Os missionários que aqui vêm têm uma palavra da parte de Deus. Então a palavra nesta tarde é: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então é uma exortação, uma conscientização da parte de Deus. Ele te ama, Ele não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você caído. Então Ele está dizendo: ouve-me atentamente e comei o que é bom. Veja que o pródigo estava, que eu já disse aqui anteriormente, estava passando uma situação adversa e com desejo de comer os alimentos dos porcos. Mas o Senhor tem preparado para ti um banquete. Ele diz que ele foi recebido com alegria, com música. Um bezerro gordo foi matado e oferecido para que aquela festa viesse ter brilho. Foi dado para ele vestes novas, calçados novos e um anel de brilhante no seu dedo. Deus quer fazer o mesmo com você. Talvez já te sentenciaram, já disseram não tem mais jeito para você. Mas o Senhor está dizendo aqui: ouve atentamente e comei do que é bom. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para nós. Glória a Jesus. Abundância de pão. Está escrito no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu São João, e o verso de número 10 diz que o ladrão, que é Satanás, veio para matar, para roubar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem vida abundante. Chega de derrota, chega de miséria. Coma do que é bom. Ouve a voz de Deus. Ouve o que o Espírito Santo está falando para você. E a vossa alma se deleite com a gordura, que aqui representa a glória de Deus. Das melhores coisas que temos é a presença do Senhor conosco. É a presença do Pai conosco. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Enquanto eu estou aqui falando, Ele está aqui cooperando comigo, está cooperando conosco, está cooperando com você. E o Espírito Santo está convencendo, está falando ao teu coração. Portanto, obedeça a voz de Deus. Ouve atentamente a voz do Senhor. O Espírito de Deus me toca para dizer: não tape o teu ouvido, não endureça o teu coração. Ouça a voz do Espírito Santo, que te ama, que te chama, que te dá esta oportunidade. Fechando a palavra nesta tarde, diz Isaías, no capítulo 55, no verso de número 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O verso 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus maus caminhos, e se converta ao Senhor. É preciso que nós converter é mudar radicalmente de uma posição para outra posição, viu? É uma guinada de 180 graus. Muitos não entenderão, muitos vão admirar, mas o Senhor sabe exatamente como trabalhar contigo para abençoar a tua vida, e a sua vida será uma vida próspera, de bênção, porque um dia Jesus falou assim: segue-me. Foram 12 homens com ele, e eles perguntaram: Senhor, e nós temos deixado tudo. Uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, e outros tinham outras atividades. No entanto, ao ouvir a convocação de Jesus,
deixou imediatamente os seus afazeres e seguiu ao Senhor. E eles tinham uma preocupação dizendo: Senhor, e agora como será? Nós temos deixado tudo. Jesus falou assim: todos quanto que vem a mim não vai perecer, tanto terá aqui nessa terra, quanto terá a vida eterna com o Senhor. Fica aí esta mensagem, esse alerta da parte de Deus para você nesta tarde, e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, que o Espírito de Deus venha falar grandemente ao teu coração. Nós empenhamos-nos aqui para trazer o melhor da parte de Deus, na direção do Espírito Santo. Então você que está triste, cabisbaixo, erga a cabeça, levanta a cabeça, levanta dessa tua posição, e Deus vai te esclarecer. Amém? Que o Senhor venha falar grandemente ao teu coração, de maneira maravilhosa, poderosa, e que você realmente sinta impactado com o Senhor. E, detalhe, não seja ouvinte esquecido. Vamos botar em prática a palavra de Deus. A urgência é essa: em prática a palavra de Deus. Viu? Que Deus possa estar abençoando em nome do Senhor Jesus. Fecha o coração. Neste momento, aonde você está, curve a tua cabeça. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pedir a Ele que venha direcionar a tua vida, de maneira que você venha a ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Se você quiser, bota a mão na tua cabeça, bota a mão no teu coração, e o Espírito de Deus vai fazer uma grande obra agora. Glorioso Deus, Pai eterno que estás no céu, Senhor, eu estou neste momento falando com milhares de pessoas que estão ao alcance da minha voz, outros que estão até mesmo em outros países, através do sistema, Senhor, de internet. Deus vai de encontro agora. Nós rejeitamos todo e qualquer mal. Em nome de Jesus Cristo, bata em retirada da vida dessa pessoa. Espírito da morte, espírito do suicídio, está repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Meu querido, levanta a tua cabeça agora, clame ao Senhor, contempla pela fé agora o anjo do Senhor do teu lado agora, para te dar o livramento e estender as tuas mãos e te dar uma oportunidade. Senhor, confirma estas palavras que faço diante de ti nesta hora, Pai. Te pedimos agora em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, os diretores desta emissora, que está, meu Deus, empenhada em levar a tua palavra, meu Deus, através desse sistema de rádio, de internet também, Jesus. Abençoa grandemente, prospera em tudo, meu Deus, que os seus projetos possam ser alcançados, Pai, porque é para a tua glória, não é para a vaidade do homem, mas é para a tua glória, meu Deus. Determinamos nesta hora, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus possa abençoar a todos. Receba a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Deixando aqui as informações também, nós estamos reunindo hoje na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Noiva de Cristo, onde o pastor presidente é o pastor Edson, e nós estamos na congregação em São Marcos 2, onde estamos ali fazendo grandes trabalhos para Deus, oração, campanhas, culto da família. Está sendo uma bênção, pessoas têm convertido ao Senhor, e os irmãos aí em Planalto Serrano que nos conhecem também sabem do que estamos falando, e aguardando a sua visita nesse endereço, para que Deus possa estar abençoando. Aproveitar aqui a oportunidade para anunciar na próxima quarta-feira, estamos dando início a uma grande campanha intitulada Senhor, eu quero a minha bênção, baseada em Gênesis capítulo 32, verso 26, a parte B. Essa campanha, onde temos feito ela para a glória de Deus, tem alcançado bastante pessoas com resultado. E se você que está me ouvindo aí em São Marcos 2, compareça nesta quarta-feira
para o início desta grande campanha, onde estará conosco o presbítero Reginaldo pregando a palavra do Senhor e mais outros homens de Deus orando para abençoar a tua vida. Que Deus abençoe a você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Rádio Popular, agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Estas foram as palavras que Deus colocou no coração, exatamente do presbítero Raimundo, né? Eu quero desde já pedir perdão ao presbítero Raimundo, de que eu até me pensava, presbítero, que o senhor era de Planalto Serrano, ok? Mas peço perdão. Mas o presbítero deixou aqui uma bênção. Ouviu, Edmar? Edmar Barbosa, que está me ouvindo, certo? Esses dias nós recebemos o pastor Rony, lá da igreja Águas Limpas de São Marcos. O senhor conhece, né? E também nos honrou muito a sua palavra aqui. Deixar um abraço. E então eu fico honrado já desde já que o pastor Rony, hoje o presbítero Raimundo de São Marcos 2, e em breve o presbítero, assim creio, assim eu tenho fé, e é pela honra de Deus, que é o programa Falando de Jesus, não do homem, mas em breve o senhor vai estar junto com seus irmãos em São Marcos 2, ouvindo o sistema de rádio, o programa Falando de Jesus. Nós vamos estar empenhados junto com o Edmar Barbosa, que é o diretor, né, da Rádio Talentos, lá do bairro Palmeiras, ok? Então nós estamos em trabalho junto com ele para colocar o sistema para funcionar. Mais uma comunidade, já veio o pastor Rony de São Marcos, acho que é agora veio o presbítero aqui trazer essa mensagem para nós de São Marcos. Então é Deus trazendo, mas Deus querendo que nós chegamos até lá também. Porque a palavra está vindo aqui para as pessoas estão vindo. Então hoje a palavra não pelo sistema de rádio via cabo chegou até lá, mas pode ter chegado pelo sistema online. Mas nós vamos estar no compromisso com Deus, não com o homem, ok? Junto com o Edmar, para fazer o possível para ajudá-lo, tá certo? Para a honra e glória de Deus, para a palavra de Deus chegar através do sistema de rádio via cabo, nessas comunidades São Marcos 1, São Marcos 2, São Marcos 3, aquela região ali. Se Deus está chamando, então nós temos que ouvir, como o presbítero falou, ouvir a voz de Deus. Se já veio mensageiros de São Marcos aqui, porque Deus quer que a palavra dele também chegue até lá, através do sistema de rádio via cabo. Porque o programa Falando de Jesus não é um programa de uma igreja institucional. O programa Falando de Jesus é de Jesus. Então aqui nós convidamos vários mensageiros, não conhecemos, hoje eu estou conhecendo, desde já quero mandar um abraço, o pastor Francisco deve estar me ouvindo ou me assistindo, lá em Planalto Serrano, quero desde já agradecer a apresentação do presbítero Raimundo, mensageiro abençoado, Deus seja louvado na sua vida, ok? Então é assim, é a palavra de Deus. Inclusive o pastor Francisco vai estar essa semana aqui, pastor Francisco, ele congrega lá em Jardim Carapina, vai estar aqui transmitindo a palavra de Deus para a comunidade de Jardim Carapina. É Deus trazendo exatamente, se Ele nos concedeu o sistema de rádio para ser o nosso sustento, então nós também temos que agradecer a Deus, deixar que as pessoas possam ter um momento com Ele, com a palavra dele, tá certo? Então desde já eu quero agradecer ao presbítero, ao pastor Francisco, que nos indicou o pastor, como o pastor Rony nos indicou o missionário, que nós vamos estar fazendo contato. É assim, se é por falta de convite, nós temos feito a nossa parte. Se é por falta de as pessoas ouvir a palavra de Deus, a Rádio Popular está fazendo a parte dela. E como o presbítero falou, não endureça ou não tampa os ouvidos. Ouça o que Deus quer falar hoje para você. E Deus manda recado, não para mim, mas só para mim, mas manda recado para todos que estão nos ouvindo. Exatamente como deve ser. Né, Glaucio? Glaucio também está nos ouvindo lá
está nos ouvindo lá em Novo Horizonte, tá certo? Quero mandar um abraço. Desde já, agora são 18 horas e 45 minutos e nós vamos estar fechando. Quero mandar um abraço pro meu amigo Leandro, né? O Leandro da Rádio Cultura. Desde já agradecendo ele também, agradecendo o Enivaldo Dias da Rádio Fonte de Central Carapina, conexão com a Rádio Popular. E Deus tem propósito exatamente da nossa programação, da nossa rádio, porque o programa Falando de Jesus não é um programa do Djalma, não é um programa da Rádio Popular, ele é de Deus. Nós somos veículos de comunicação que Deus nos concedeu, que Deus nos autorizou a fazer. Criamos o programa, tivemos a ideia, Deus abençoou, Deus louvou o projeto, chamamos os pastores, eu responsável pelo programa Falando de Jesus, que são as igrejas evangélicas. Desde já faço menção aos pastores que participaram desde o início da programação. E hoje, presbítero, né? Hoje, graças a Deus, a Rádio Popular, né? Que é a instituição, né? Que é responsável, mas dentro do programa Falando de Jesus, nós temos uma agenda com mais de 40 pastores, mais de tantos mensageiros, presbíteros, e peço a Deus sempre cada vez mais força, coragem, determinação, para que nós podemos continuar transmitindo a palavra de Deus, porque Deus nos deu ela de graça, e a Rádio Popular é exatamente com a bênção de Deus, exatamente com a aprovação de Jesus, que Ele está no ar, vai fazer um ano. E Deus tem ouvido pessoas, Deus tem assistido pessoas, Deus tem feito misericórdia na vida de pessoas. Não sou eu que posso dar esse testemunho, mas são pessoas que realmente, eu andando nas ruas, eu andando nos bairros, senão as pessoas vindo aqui, como o missionário Jean teve sábado falando, que esse programa tem abençoado muitas famílias. Então eu fico muito, mas muito feliz. Mas eu sinto que essa honra e essa glória não pode ser minha, ela tem que ser de Jesus, porque toda a honra e toda a glória é dele. Agora são 18 horas e 48 minutos, vamos estar desfazendo as nossas conexões, ok? Você que nos ouviu, você que nos acompanhou, mas amanhã, se ele permitir, eu quero crer, quero